Boa noite. Aplaude a Jesus. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga que Deus abençoe você hoje. Podem se assentar. E não é preciso eu falar para vocês que pela manhã nós tivemos uma tremenda reunião. Nós continuamos falando sobre o tema Liderando em Tudo, o segredo da semente, homem como árvore. E hoje, antes da oração, eu quero trazer uma reflexão com vocês, baseada nesse tema, do segredo da semente, o reino devolvido. Mateus capítulo 16, versículo 19. Jesus disse: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Eu não sei se você consegue pelo menos começar a dimensionar a autoridade que Jesus libera para os seus discípulos, quando ele declara dizendo: eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Não dá para dimensionar o potencial, o poder liberado para o homem nesta palavra. As chaves do reino dos céus. Quando Jesus ensinou sobre a oração do Pai Nosso, ele disse: orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Olha, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, nesta oração do Pai Nosso, Jesus fala que nós podemos pedir para Deus que o reino dele venha. E quando nós falamos em reino dos céus, para vir até nós, nós estamos declarando que na terra Deus reina, e nós podemos reinar com ele. Quando Jesus falou isso, que ele daria as chaves do reino, ele estava dizendo: eu daria autoridade para vocês reinar na terra, dominar. É interessante, porque Deus é o dono de tudo. Eu falei isso domingo passado. Ele criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, todos os animais, todas as aves. Tudo é de Deus. A nossa própria vida é de Deus. A gente está só passando por aqui. E ele sendo o Criador, e ele sendo o dono de tudo, ele tem o direito de reinar naquilo que ele criou e naquilo que é dele. Ele pode reinar. Só que poucos sabem que Deus quer reinar na terra através de nós, através dos seus filhos. Agora, como funciona isso? Vamos a Mateus capítulo 13, versículo 18 e 19. Eu quero ensinar para você, eu estou ensinando, estou compartilhando princípios que são os segredos do reino da semente,
E que se você entender isto que eu vou falar hoje, tua vida nunca mais será a mesma. Então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda, que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves dos céus fizeram ninhos em seus ramos. Não é difícil você entender. Jesus está dizendo: o reino dos céus eu comparo como um grão de mostarda. Quer dizer, ele começa bem pequeno na tua vida. O reino de Deus, ele vem de uma forma eu diria até oculta, porque essa pequena semente, ela é semeada, ela é plantada, e é quase inacreditável que uma pequena semente se torne uma árvore grande e ofereça abrigo para os pássaros e sombra para os homens. Mas Jesus disse: assim é que eu comparo o reino de Deus. Ele começa pequeno. Jesus é o semeador dessa semente, e os que creem nele também são os portadores das sementes do reino. Jesus semeia, e através de nós, ele também semeia, porque as sementes da palavra estão em nós. E nós podemos semear através dos talentos e dons que Deus nos deu. Este livro, eu falei domingo passado, que a única coisa no mundo palpável e visível que é de Deus, que é do céu, é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, viva e eficaz. É um livro diferente, é um livro transformador, é um livro poderoso, é um livro que pode mudar a vida de uma prostituta e fazer dela uma missionária, uma grande pastora, uma serva de Deus, que pode mudar o traficante, o assassino, o bandido, num pregador do evangelho, num novo homem, um cidadão útil e bom. Jesus falou a respeito da sua palavra. Aqui estão as sementes do reino, aqui estão os grãos de mostarda, e se a palavra está no teu coração, a semente do reino está em você também. E começa pequeno, mas chega um momento que você tem autoridade do reino, para ligar na terra, liga no céu, desliga na terra, desliga no céu. Isso é tremendo, isso é importante você entender. Na verdade, nós não produzimos as sementes, somente as recebemos e transmitimos. Então, o segredo, as pessoas estão buscando isto, mas eu posso dizer para você que o segredo do acesso à plenitude, a uma vida vitoriosa, está escondido na chave do reino, está escondido nessa semente, na chave do reino. E nós vamos descobrir hoje que chave do reino é essa. Você está pronto? Então, primeiro quero explicar para você sobre o reino que foi dado ao homem no princípio. O primeiro homem, Adão, Deus investiu nele o poder para reinar. É como se Deus dissesse: Adão, eu quero ser teu amigo, nós vamos caminhar juntos e você vai reinar neste mundo comigo. E olha que curiosidade interessante, Gênesis capítulo 2, versículo 20, a parte A.
Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Você imagine Adão, os animais não tinham nome, as aves não tinham nome, os peixes não tinham nome, e Adão olha para aquele monstro e diz: não, você vai se chamar elefante. Elefante. Aí tem um bichinho pulando lá, diz: você vai se chamar macaco. Aí tem um negócio se arrastando diante de você, vai ser o jacaré. Aí ele vê um bichinho grudar na árvore, você é lagartixa. E ele foi nomeando as aves, os pássaros, os peixes, porque ele tinha autoridade do reino, tinha o poder. Tanto que às vezes a gente vê em documentários. Havia um homem em Foz do Iguaçu que passa lá o rio Paraná. Ele morava às margens do rio Paraná, desculpe, Foz do Iguaçu, às margens do rio Paraná. Ele batia numa pedra na água, ia batendo, e vinha um dourado de dentro da água do rio Paraná, vinha até ele para comer a comida que ele tinha na mão para dar para o peixe. É o domínio que Deus deu para o homem sobre todas as coisas. Quando você vê, vocês viram no YouTube aquele cara, acho que é na Espanha, um velhinho, que ele cria um touro bravo, aqueles touros das grandes touradas, e eles têm aqueles eventos que eles largam o touro numa avenida, e a multidão fica ao redor, atrás das grades, provocando o touro, e os rapazes correm na rua, e o touro ataca eles, e eles conseguem saltar, e no meio de toda aquela fúria daquele touro furioso, aquele velho surge no meio da multidão, e de repente o touro vem para atacar ele, vem contra ele, porque ele é o único que fica, e ele levanta a mão, e o touro para 1 metro na frente dele, e ele chega e começa a passar a mão sobre o touro, e vai caminhando, e o touro caminha do lado dele, ele tira o touro do local, porque o touro reconhece nele o domínio, reconhece a autoridade. Um pássaro, ele pousa sobre qualquer animal feroz, sobre um búfalo africano, que os leões respeitam búfalos quando eles estão em mais de 1 ou 2, mas um pássaro não pousa na cabeça de um homem, porque o homem nasceu para reinar, para dominar. A bênção que Deus deu para o primeiro casal foi: sejam férteis, cresçam, se multipliquem. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, se não me falha a memória, versículo 26 ou 27, mas vocês sejam férteis, multipliquem-se. Não, é versículo 9, mas tudo bem. Espalhem-se pela terra e proliferem nela. Mas eu gostaria que tu pregasse com Deus abençoe o primeiro casal: crescei, multiplicai e dominai. Dominai sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar, e subjeitai a terra. É o reino que foi dado para o homem. Deus os abençoe, ele diz: sejam férteis, multipliquem, enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Esse é o poder do reino. O reino foi dado a nós, o reino foi dado ao homem, mas o reino foi perdido. O reino foi perdido. Hoje, o que nós vemos, o quadro da humanidade hoje, é a humanidade sem Deus. É o homem que não domina a si mesmo, é a pessoa que às vezes está debaixo de um vício, não consegue sair do vício, a pessoa chora. Eu estive em São Paulo com um pastor visitando a Cracolândia.
Quando chegamos na Cracolândia, havia os carros da polícia na esquina. Eles não interferem, eles não fazem nada. Aí o pastor perguntou: podemos passar, podemos entrar? Ele disse: não, hoje está suave, pode entrar. E fomos indo devagarinho, e tinha um espaço aberto, mais ou menos como esse ambiente aqui, mas muito maior, era uma quadra toda, mais largo assim, um calçadão. Ali tinha homem velho, novo, jovem, mulher, menino, menina, rapaz, moça, todos viciados. Mas uma multidão muito maior que essa aqui, muito maior. Lá estavam eles, despenteados, sujos, sentados no chão, na terra, fumando, todos escravos do vício. Não é isso que Deus planejou. Não é isso que Deus quer para a pessoa, que a pessoa seja uma escrava. Não, o homem nasceu para reinar. Então hoje, o que nós vemos hoje, a humanidade buscando o domínio, mas da maneira dele, dentro de uma... Hoje se explora muito o potencial da mente humana. No tempo da Guerra Fria, que muitos jovens aqui nem sabem o que é a Guerra Fria, as duas superpotências, União Soviética de um lado, os Estados Unidos do outro, eles procuravam pessoas que tinham poderes extrasensoriais desenvolvidos, capacitados a descobrir o pensamento de outras pessoas. Eles tentaram fazer um ensaio, uma experiência, e se trabalha muito no desenvolvimento da mente humana, né? Há uma onda de cursos, de treinamento, se ensina a pessoa a levantar de manhã e falar 7 vezes, fazer 7 vezes, uá, 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 hoje eu vou vencer, hoje eu vou vencer. São as mágicas que as pessoas tentam para ir bem na vida, né? São o poder da visualização, o poder do foco, o poder das palavras. Então existe esse movimento das pessoas tentando. Eu contei para você a experiência que eu tive com aquele homem, isso há muitos anos atrás, muito culto, autoridade em parapsicologia. Quando eu orei por ele, dei uma palavra pelo Espírito Santo, e eu disse para ele: vá amanhã lá que tu vai assinar o contrato, Deus está dando para você a licitação, para você sair desse buraco que você está, porque ele estava falido. E ele foi no outro dia, e ele assinou o contrato, e ele veio, me abraçou chorando, e quando ele se recompôs, ele disse para mim assim: pastor, a minha vida toda, eu estudei parapsicologia. Ele diz: eu tenho mais de 1000 livros de parapsicologia, todos os livros do Joseph Murphy e tantos outros grandes escritores, e eu sempre quis desenvolver a minha mente, o consciente, o inconsciente, o subconsciente. Eu quis sempre chegar à 3ª dimensão, e você é o único homem que eu tive a honra de conhecer que alcançou a 3ª dimensão. E eu disse para ele: não. Eu disse para ele: eu não alcancei a 3ª dimensão, eu já estou na 4ª dimensão. Ele disse: eu vou ficar rico. Ele disse: eu vou ficar rico se você me ensinar esse segredo, pastor. E eu disse: eu vou te ensinar, e você vai ficar rico de tudo, rico por dentro, rico por fora, rico no coração, rico na mente. Eu disse: eu vou te ensinar que a 4ª dimensão é Deus com o homem, e o homem andando com Deus, é o homem reinando com Deus na terra. E a vida dele obviamente mudou. Eu só estou citando um exemplo. Agora, não é difícil você entender
que a força da vida de qualquer coisa viva na terra está ligada à sua fonte de origem. Se você tira uma árvore da terra, 3 dias depois ela está murcha. Tira o peixe da água, lhe falta oxigênio, ele morre, porque foi desconectado da sua fonte. Tira o homem de Deus, ou o homem saia da presença de Deus, ele morre, não fisicamente, ele morre espiritualmente, ele perde o poder do reino. Quando o homem se desconectou de Deus, ele perdeu o poder para viver uma vida plena. Por isso hoje, o que nós vemos é as pessoas querendo ganhar o mundo inteiro, mas lhe falta algo. As pessoas não são felizes. A pessoa pode morar numa mansão, pode ter carro de marca, roupa de marca, pode ter tudo na vida, entre aspas, mas se ele não estiver com Deus, haverá um vazio. A vida não terá o verdadeiro sentido, a vida não terá o propósito. E é tão simples, mas é tão poderoso, que Jesus diz que o reino de Deus é como uma semente. Olha o que fala sobre Adão, Gênesis 3, 9 a 11, o primeiro homem que dominou tudo. Olha o que aconteceu com ele. Mas o Senhor o chamou o homem, perguntando: onde você está? Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Gente, aqui na Bíblia está a primeira declaração sobre o medo no homem. Deus não criou você para ter medo. A Bíblia tem escrito nela 366 vezes: não tenha medo, não temas. O medo é o sintoma de que a pessoa está sem Deus. Quando Deus chega na vida do homem, o medo desaparece, o mal sai, e a vida começa a ter força e a ter sentido. Mas Adão pecou, e o poder do reino saiu dele, e ele agora está nu, está com medo e se escondendo. A Bíblia diz que Deus vestiu Adão com uma roupa de pele. Ele vestiu Adão. Gênesis 3, versículo 21 ou 24. Olha o que está escrito: o Senhor fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Dá um time aqui, volta, dá um time. Numa outra tradução, a Bíblia fala que Deus matou um cordeiro e vestiu Adão e Eva com uma pele de cordeiro. Aquilo era uma tipologia do que iria acontecer na cruz do Calvário, quando Jesus, o Cordeiro de Deus, morreria em nosso lugar, para cobrir a nossa vergonha, a nossa nudez, com as suas vestes espirituais, nos cobrindo com o seu sangue precioso e com a sua mão poderosa. Adão e Eva foram cobertos. E vamos na sequência, olha o que diz. Então disse o Senhor: agora o homem se tornou como nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva eternamente, como um pecador, obviamente. Ele não ia morrer. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Deus disse para Adão: olha, Adão,
você não vai poder ficar mais aqui no jardim do Éden. Jardim do Éden significa o lugar da presença de Deus. Deus diz: você não vai poder ficar mais aqui, você tem que sair daqui. Então você vai para fora do jardim, e agora você vai suar, você vai trabalhar, você vai lutar para construir tua vida e viver. E aí começou a grande odisseia da humanidade. Aí o homem ficou vulnerável. Daquele dia em diante a vida do homem mudou drasticamente. Ele estava sem o poder do reino. Ele não tinha mais aquela presença, aquele poder, aquela proteção. Ele não tinha mais. Ele não tinha mais a inocência. Ele não tinha mais a pureza. Ele não tinha mais o poder para reinar, o domínio que Deus deu para ele no princípio. E desde então, o que nós vemos hoje? Uma luta, né? As decepções, a humanidade sofrendo, o homem que não tem paz, e não tem paz com ele mesmo, às vezes não tem paz com o vizinho, e não tem paz com Deus. O segredo é que ele não tem paz com Deus, porque ele perdeu o reino. Ele perdeu. A nossa existência depende da nossa fonte, que é Deus. A nossa origem é espiritual. O homem é o único ser diferente dos outros seres. O homem é um ser espiritual. O homem é o único ser que crê em algo. A origem dele é Deus. E a vida plena está em Deus. O reino foi perdido. Agora deixa eu mostrar para você o reino que foi anunciado. Porque Deus nunca desistiu de nenhum ser humano. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Gente, quantas pessoas que não têm esperança e não conseguem ver um futuro? Quantas são as pessoas que jogaram uma toalha, que desistiram? Mas Deus nunca desistiu de você. Talvez você está aqui pela primeira vez, segunda vez, e você se sente lá no fundo do poço, e você é como aquela pessoa que não consegue se libertar, como eu falei. Mas eu digo para você, não é isso que Deus quer para você. Não é isso que Deus tem para você. Não é a briga no casamento, não é o ciúme doentio, a miséria, a falência. Não é isso que Deus tem para o homem. Ah, pastor, a pessoa lá está tentando tirar a vida, eu mesmo já tentei tirar. Não é isso que Deus tem para você. Não. Deus criou você para reinar na terra. O primeiro homem perdeu o reino. Mas olha o que fala em Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2, o que João Batista falou. João Batista foi o precursor, foi o homem que Deus mandou para preparar o caminho para o mundo receber Jesus. E olha o que João Batista apareceu, como ele apareceu. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Numa outra tradução, ele dizia assim: arrependei-vos, porque o reino dos céus está chegando. O reino dos céus está perto, está chegando.
está vindo. E fora do contexto, de uma forma anônima, como a pequena semente de mostarda, Jesus nasceu, não num palácio, não num palácio cheio de pompa, não. Ele nasceu numa humilde manjedoura, anônimo, em segredo, em silêncio. Lá nasceu Jesus, e dele os sábios do Oriente, os reis do Oriente, os magos do Oriente falaram algo interessante. Está em Mateus 2:2. Eles vieram do Oriente trazendo ouro, incenso, mirra, presentes, e perguntaram: onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Que tremendo, que tremendo, que tremendo. O reino estava chegando, o reino foi anunciado. João Batista disse: o reino dos céus está chegando, se arrependam, porque vocês poderão voltar a reinar. Que coisa incrível. Mateus 3, 1 e 2. Arrependam-se, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 4,17. Daí em diante, Jesus começou a pregar. Agora não é mais João Batista, agora Jesus começa a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Sabe por que fala arrependam-se? As pessoas querem ser abençoadas, mas não querem mudar de vida. É você tentar fazer buraco na água, é você tentar chover no molhado. As pessoas querem só uma bênção. Não, arrependam-se, mude a mentalidade, mude a maneira de viver, para que o reino de Deus entre em você e você seja um cidadão do reino. É preciso mudar e ter a cultura do reino. A maioria de vocês sabem que nós viajamos por muitos países, em vários pontos, em vários continentes do mundo. Eu tive a oportunidade de ir, e eu estive em países onde as pessoas falam diferente, se vestem diferente de nós, e a comida deles é diferente, a cultura é diferente, as leis são diferentes, porque eles que fazem parte daquele povo, eles vivem aquela cultura. O reino dos céus, quando chega até nós passamos a viver na cultura do reino dos céus. Nós nos arrependemos para viver uma nova vida, com uma nova mentalidade, com um novo coração e com as chaves do reino para poder viver uma vida vitoriosa e abençoada. Mateus 6, 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quer dizer, busque, sabe o porquê? Porque Ele está bem perto de você, Ele está junto de você. Eu estou passando para você uma chave, um segredo hoje da semente. Lucas 10, 9. Curem os doentes que ali houver,
E digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Olha, eu soube que ontem o menino foi curado aqui na rede. Está aqui aquele menino que era daltônico. Onde ele está? Onde é que ele está? Cadê ele? Aonde? Alguém liga a luz para mim, né? Lá. Você, desce aqui correndo, vem cá. É importante. Dá um microfone aí. É importante. Olha o que é o poder do reino. Na outra tradução diz, deixa aí Lucas 10:19. O reino de Deus, o reino de Deus está próximo. Agora coloca Lucas 17:21. Enquanto o mano chega aqui. Lê comigo. Nem se dirá: aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Como é que é teu nome? Guilherme. É o nome do meu filho, Guilherme. Guilherme, o que aconteceu com você ontem? Não tem um microfone aqui? Tem alguém no staff aí? Vamos esperar. Eu pedi o microfone. Eu quero que vocês ouçam o Guilherme. Obrigado. Guilherme, o que aconteceu com você ontem? Pode tirar a máscara se tu quiser. Meu olho começou a arder, meu nariz começou a sangrar. O teu nariz começou a sangrar. E quando eu fui no banheiro, eu estava limpando o nariz e tinha um pintal na cara azul. Só que eu não sabia que cor que era. Você nunca tinha visto azul? E aí você viu? Deus abençoe, Guilherme. Um abraço. Curem os enfermos e digam: o reino de Deus está próximo de vocês. O poder de Deus, a unção de Deus está próxima de vocês. É interessante você entender isto. O reino foi anunciado. Agora eu quero falar com você sobre o reino dentro de você. Lucas, eu quero ler de novo Lucas 17, 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês, está em vocês. Ele vem de modo invisível, como aconteceu com o Guilherme. O menino estava ministrando aqui ontem na rede, que a rede tem sido uma bênção. Alguns líderes, algumas pessoas criticaram, mas eu vejo o trabalho do Guilherme, o trabalho da Daniela, o trabalho da equipe que trabalha com eles, dos líderes de célula do Cainan, a Daniela e do Cainan, os dois trabalhando como líderes da rede, com a equipe de 12, com outros líderes, com muitos jovens que são envolvidos. Eu vejo Deus trabalhando de uma forma poderosa. O reino de Deus vem de uma maneira invisível. Esse menino nunca tinha visto a cor azul, porque é daltônico. Ele vem em preto e branco. Mas sentiu uma dor nos olhos, foi no banheiro, começou a sair sangue do nariz, foi no banheiro,
E eles pintaram para o negócio deles ontem, de azul, e ele diz: o que é isso? Ele veio, não, essa é a cor azul. Azul é assim? Aí eu ouvi dizer que o céu é azul, então amanhã eu vou levantar cedo, e eu quero olhar para o céu pela primeira vez. O reino de Deus, ele vem assim, pequeno, ele está dentro de você. E Jesus disse: é como uma semente o reino de Deus. Então o reino de Deus começa pequeno. Sabe por quê? Porque talvez hoje você está aqui e você não sabe fazer uma oração sequer. Talvez você está aqui e você nunca pegou uma Bíblia na mão e nunca leu um versículo, você não sabe nada da Bíblia. Mas o reino de Deus já está dentro de você. Ainda é a pequena semente. Deixa ele brotar, deixa ele crescer, deixa o teu potencial, deixa os dons de Deus, e você vai ser uma bênção. O João e a Telise, há 4 anos atrás, eles estavam lá embaixo. O reino de Deus chegou para eles. Se tornaram líderes. E hoje, eles vão ser ungidos a pastores. E vão para Erechim. Irão para Erechim para pregar a palavra de Deus lá. O reino de Deus funciona assim. Uma semente, ela não pode morrer como semente. Ela tem que germinar. Ela tem que crescer, se desenvolver, se tornar uma árvore e dar muitos frutos. Você nasceu para dar frutos. Você nasceu para reinar. O reino foi perdido. Pode aplaudir a Jesus. O reino foi perdido. O reino foi anunciado. O reino foi devolvido. Ele chegou. Jesus disse: eu vos dou as chaves do reino. Aquilo que o primeiro homem perdeu no jardim do Éden, Jesus reconquistou na cruz do Calvário. Jesus venceu o diabo. Ele ressuscitou ao 3º dia. E ele disse: eu vos dou as chaves do reino. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar será desligado. Deixa eu ilustrar para finalizar. Eu tenho, o Espírito de Deus trabalhou na minha vida, me mostrando detalhes da palavra, para que você entenda isso. O reino devolvido. Vamos ler 2 Samuel 9, do 1 em diante. Davi era o rei de Israel. Davi, na verdade, é um tipo da pessoa de Jesus. Por isso que em Apocalipse está escrito: eu tenho as chaves de Davi. Eu abro e ninguém fecha, e eu fecho e ninguém abre. Coloca lá em Apocalipse, acha aí, capítulo 3, se não me falha a memória, onde Davi disse, onde Jesus disse: eu tenho a chave. Aí, olha lá: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Jesus falou: eu tenho a chave de Davi. Então Davi, o rei Davi, na tipologia bíblica, ele representava Jesus. E olha o que aconteceu. Vamos lá em 2 Samuel. Certa ocasião, o rei Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele.
Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul, que era o rei anterior, que se suicidou por desobedecer a Deus, se matou se jogando sobre a espada, foi trágica a morte dele. Há alguém da família de Saul para que eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonas, o neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi, e ele respondeu: sim, sou teu servo, não tenha medo. Disse-lhe Davi: pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e lhe disse: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você e teus filhos, os seus servos, cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisão na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo que o rei meu senhor ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa do rei Davi, como se fosse um dos seus filhos. O reino devolvido. Mefibosete era um príncipe. Um príncipe. Um dia ele seria o rei. Mas aconteceu uma tragédia. O vô se matou, o filho morreu, o pai dele morreu, e ele, quando era pequeno, foi lançado no chão pela mulher que cuidava dele e quebrou os pés dele. Ziba tomou tudo que era dele por herança, tomou posse das terras e enviou ele para Lodebar, que significa lugar deserto, lugar sem alimento, lugar sem provisão, lugar nulo, lugar vazio. Mefibosete, como príncipe, ele vivia como mendigo. Ele morava em Lodebar, com dificuldades para se locomover, sem herança, sem esperança e sem futuro. Mas o rei entrou em ação. O reino entrou em ação. Quantos hoje vivem como Mefibosete? Eu vivi como Mefibosete. Eu fui um. Mefibosete somos todos nós, que fomos destituídos pelos nossos erros, do nosso direito de reinar. Mas o rei Jesus entrou em ação. Ziba representa o diabo. O diabo, ele veio matar, roubar e destruir. Quantas pessoas estão vivendo hoje em Lodebar? Quantas pessoas estão vivendo sem sonhos? Quantas pessoas estão vivendo sem domínio nenhum? Mas Jesus manda chamar, o rei manda chamar Mefibosete. Quando ele chega, imagine, um mendigo. Primeira coisa que Davi disse, coloca aí: não temas, não tenha medo. Sabe por quê? Porque o primeiro homem teve medo quando perdeu o reino. Quando a pessoa perde o reino, ela fica com medo. Quando ela não tem o poder, a conexão com Deus, ela pode temer, em muitas ocasiões. Primeira coisa que o rei disse: não tenha medo.
pois eu o tratarei com bondade. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Meu irmão, minha irmã, hoje Jesus está dizendo: não tenha medo, eu quero tratar você com bondade. Isso se chama graça de Deus, isso se chama o amor que traz forma, isso se chama a lealdade de Deus. Não tenha medo, eu quero tratar com você com bondade. Não importa se você caiu, não importa se os teus pés foram quebrados, não importa se você vive mendigando, não importa se você viveu em Lodebar, eu estou te chamando, e eu quero usar de bondade, eu quero te tratar com misericórdia e com bondade. Quando o rei Davi falou isso, a Bíblia diz que Mefibosete se prostrou e disse: quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Olha a mentalidade da pessoa que não conhece Deus. É cheia de complexo. Não, eu não mereço. Quem sou eu? Eu não sou digno, eu não mereço, porque Deus nunca vai olhar para mim. Eu não. Mefibosete não entendia, ele não conseguia entender que o rei estava ali devolvendo o reino. Ele precisou mudar a mentalidade. Gente, Paulo disse o seguinte: as coisas vão ficando para trás, eu esqueço do que fica para trás, e eu avanço para o alvo, para o rumo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você tem a opção, como Mefibosete teve a opção, de dizer: não, eu vou voltar para Lodebar, ou dizer: não, eu aceito viver na casa do rei, eu aceito me sentar à mesa do rei. E ele disse: não, eu não. Ele precisou mudar a mentalidade. Se você quer uma vida nova, comece mudando a maneira de pensar a teu respeito, a respeito de Deus, a respeito da vida, porque você nasceu para reinar. Jesus devolveu tudo que Davi devolveu tudo que era de Mefibosete. E no final, Davi disse: Mefibosete comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. Foi por isso que Davi disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada vai me faltar. Ele prepara uma mesa, ele prepara um banquete. Olha o que Davi falou: preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Deixa eu finalizar, deixa eu concluir. O reino foi devolvido. Jesus disse: eu te darei as chaves do reino. O que você ligar na terra, eu ligo no céu. Que tal nesta noite você ligar a bênção de Deus na tua vida que você não tem? Que tal nesta noite você dizer: hoje eu vou desligar algumas coisas da minha vida em nome de Jesus, porque o que eu desligar aqui, Deus desliga lá. Mas é você que tem que desligar. É você que tem que desligar. Às vezes a pessoa quer uma mágica. Não, pastor, ora por mim, pastor. Eu oro, tudo bem. Mas se você não abrir o teu coração e você não mudar a tua mentalidade, Deus não vai poder fazer nada. Você precisa crer. Jesus disse: eu te dou as chaves do reino. O reino foi devolvido. Para concluir, para você nunca mais esquecer,
Nunca mais esquecer. O reino foi dado ao primeiro homem. O reino foi perdido pelo homem quando ele pecou. O reino foi anunciado por João Batista. O reino veio em Jesus. E o reino por Jesus foi devolvido ao homem, porque ele venceu na cruz, carregando sobre ele os nossos pecados, as nossas maldades. Por isso, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quando o reino entra na tua vida, no teu casamento, na tua casa, na tua vida financeira, você viverá o melhor desta terra e vai produzir por mil. E vai produzir por mil.